E aí, moleque? Beleza? Bom demais? Show de Ô, que bola. bom que você encontrou aí o botãozinho, porque não apareceu nada pra mim aqui, não. Não, apareceu aqui. Bom demais. Dá uma segurada aí, vamos dar uma segurada? Porque demora mais ou menos aí 1 minuto pra galera receber as notificações que a live vai começar. Então dá uma seguradinha aí. Sim. É, filho, tem pouco que eu não te vejo, hein? Tempão, mano. Tá entrando a galera aí, ó. Nicola, Verdade, Felipe, mano. Adriel, e aí, cara? Olha Simuso. só, Só o sem Carolina. futuro lá na nossa época de faculdade. Aí, Edu do Pet. E aí, guris? Flávio, era meu vizinho. E aí, massa. Porra, tempão que a gente não se fala, né, cara? Porra, muito tempo mudou, né? Muita coisa, velho. Coisa demais. E ficava o bonde lá no CC, todo mundo. Era maneiro, né? Eu ainda larguei, ainda fui embora três anos antes que a galera, mais ou menos. Depois que eu fui embora, a galera ainda ficou lá mais uns 3 anos. 2, 3 anos. Mas é isso aí, molecão. Vamos começar então. Acho que a galera já começou a receber as notificações aí. Fala, Vini, beleza? Pessoal, hoje o objetivo aqui é um bate-papo mais com o nosso amigo Gabriel. Foi um dos caras que tive o prazer de ajudar aí ano passado. E para saber um pouco de você aí, cara, pode começar se apresentando aí para quem não te conhece, quantos anos você tem, onde você estudou, por que que escolheu o curso. Pode começar lá atrás que estamos com tempo hoje, viu? Certo, meu nome... Então, galera, boa noite. Meu nome é Gabriel Souza. Tenho 30 anos feitos esse ano aqui. Sou engenheiro mecânico de formação pela Universidade Federal de Rio Grande. E queria até comentar aqui, na live hoje já tem um trainee do Grupo Big que passou junto comigo, que estudou com a gente, É Leonardo. mesmo? Ele tá na Ô, live aí, parabéns aí, cara. o Leonardo. Passou o mesmo Massa. trainee que eu. É muita coincidência, né, que a gente estudou junto. E é isso, a gente... Sou de São Paulo, a gente... Eu, como o Michel também, a gente é do Sudeste, né? A gente fez a princípio no Sul. Saí muito cedo de casa, com 20 anos, para ir atrás das oportunidades, né? E a gente acabou se conhecendo lá, eu e o Michel. Tivemos uma rápida passagem, como ele colocou aí no início. A gente se conheceu, depois ele seguiu, voltou lá para o Rio, e eu me mantive lá em Rio Grande até o final do curso. Bom demais. Você falou uma parada aí que é importantíssima, cara. Você tem 30 anos, você acabou de entrar pro grupo Big. Tem muita gente que acha que passou dos 26, 27 já é velho e não pode tentar mais nada, né? Isso é bizarro, cara, porque as empresas não têm, nem todas as empresas têm essa mentalidade. Então, querendo ou não, você já passou uma mensagem importante aí, pessoal. É muito massa, porque, cara, você é com certeza vai ser um ativo, já está sendo um ativo extremamente importante para a empresa. E o que eu recebo de pessoas com 28, 29 anos que perguntam: ah, será que dá? Enquanto a pessoa está perguntando, será que dá? Um cara igual você já se inscreveu para 30 trainings. Então, muito massa, cara. Até para acrescentar, inclusive eu pensava dessa mesma maneira, cara. Quanto É isso aí. a gente é muito pressionado hoje, né, pelos pais, pela sociedade, por tudo de ter um Tem, sucesso, uma curva de sucesso ascendente e a gente, cada um tem seu tempo, cara. Cada um tem seu tempo e a gente tem que entender isso daí. é isso aí, cara. Perfeito. Bom demais. Aí você falou que fez engenharia mecânica. É, você se formou quando? Em 2018, final de 2018. 3 aninhos. Aí você saiu da faculdade, já conseguiu um emprego direto? Como é que foi? Conta aí pra galera. Sim, consegui emprego direto, voltei para eu me formei em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né? Depois fui para São Paulo, fui trabalhar na indústria. Primeira oportunidade que eu tive. Ao final da graduação, eu fiz também o, o estágio obrigatório na refinaria de petróleo, que era meio padrão lá para a nossa faculdade, pela relação lá que a gente tinha. Tá no final lá da nossa faculdade, por questões locais mesmo, estava muito difícil de conseguir estágio. O pessoal que morava no Rio Grande do Sul conseguia sair
era um pouquinho mais tranquilo, mas aí eu fiz o Aham. estágio obrigatório lá, ganhei um pouquinho de experiência lá, tive contato um pouquinho com a minha área. Depois voltei para São Paulo, voltei para casa dos meus pais, né? Com o único intuito de sair da casa dos meus pais, né? Pais que estão ouvindo isso, não é que a gente não ama vocês, a gente ama demais, mas a gente ama mais a nossa liberdade. Com É certeza. complicado. Depois que sai, cara, é complicado você voltar. Não porque a gente ama menos, e sim porque cada casa tem um ritmo, é muito diferente, né? E essa formação, arrumar emprego, é resultado da construção de base que nossos pais trazem, né? Aham. É para isso que a gente se forma, sai de casa, corre atrás, né? E aí eu trabalhei na indústria, numa empresa de parte de refrigeração, né? Ela fabricava torres de resfriamento. Tive um pouquinho de Massa. contato, tive um pouquinho de contato com a minha área, com toda a estrutura de uma indústria, né? Como é que era essa produção. Trabalhei como engenheiro de aplicação. Engenheiro de aplicação, explica pra gente qual que é a diferença do engenheiro de aplicação para o engenheiro mecânico, qual que é a É, diferença? é, o engenheiro de aplicação, o pré-requisito era ser engenheiro mecânico, né? Eu era responsável pelo dimensionamento do que os clientes precisavam, né? Os clientes traziam a demanda do processo deles e a gente adaptava o produto para a demanda dele. Era basicamente por projeto que a gente trabalhava. Entendi. Não Cálculo só isso, raiz, então, né? Você, tipo, você era o cara que dimensionava as coisas, usava mesmo o conhecimento de engenharia na prática mesmo. para quem é da engenharia mecânica, né? A gente tem muito dimensionamento lá no na nossa graduação e também fazia a parte comercial do negócio, fazia toda a proposta, além da proposta técnica, a proposta comercial em valores exorbitantes. Chegava coisa lá da gente fazer de 30 milhões. Isso. Eram valores absurdos. Ou seja, a gente tinha uma responsabilidade muito grande. E passado isso daí, eu comecei a me desencantar um pouquinho pelo que eu fazia, até por não ser uma empresa tão grande e a Aham. remuneração não ser tão alta, apesar de ser boa já, inicial, o primeiro emprego, né, para adquirir Aham. experiência. Primeiro emprego que pra gente só precisa cobrir o custo de vida pra gente conseguir sair da casa dos pais. Com certeza. E aí eu não gostava de alguns aspectos. Por exemplo, eu saía às 6 horas da manhã de casa, chegava às 7:30 da noite, de segunda a sexta. Não trabalhava de final de semana. Aham. E algumas particularidades de lá, enfim, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta, se sentir bem, acordar cedo para estourar, né? Não é para ficar chorando mágoa, reclamando. Faz toda a diferença esse pensamento aí. E aí você começou a se desencantar aí com o que você falou, e aí você já começou a procurar outras vagas, se inscrever. Como que foi esse processo aí? Isso, no próprio ano de 2019, antes mesmo durante, né, até entrando no assunto do trainee, eu já comecei a me inscrever nos trainees de início de ano, meio de ano, final de ano, que sempre tem. E eu não tinha ideia do que era trainee. Eu achava que era alguma coisa relativa, era um teste, era algumas empresas que colocavam uma bateria de teste para ver se você se adaptava, se você estava. Era o que eles queriam com a sua empresa, né? Medir os seus conhecimentos, né? Até por ser uma Aham. ampla concorrência. Eu não Aham. entendia mesmo. Eles colocavam. Entender se você tinha alguma noção de negócio. Eu achava que era alguma coisa relativa ao que a empresa fazia, né? Mas muitas vezes eu me deparava com provas de português, de lógica, que muitas vezes não tinha nem nada a ver com o que a gente ia Aham. fazer Aham. da Tem muita empresa ou do gente, cargo, né? essa crença que você tem, ela é muito comum. Tem gente que acha que trainee não é contratado, por exemplo. Tem gente que acha que não é funcionário, que é como se fosse um contrato de estágio, que não é permanente, né? Não tem tantos vínculos empregatícios, que não abrange lá a CLT, que é a empresa, é a lei lá enfim, que rege os contratos de serviço e prestação de serviço entre as empresas e funcionários. Isso é até bom a gente explicar que trainee não é isso, pessoal. Trainee, você entra como funcionário, muitas vezes pode ser como analista especialista, mas o seu tratamento é diferente por ser trainee, mas você é funcionário da empresa normal. Você pode passar aí por um período de 1 mês de teste, 2 meses, só que isso é padrão de qualquer empresa. Quando você entra, você vai ficar assim 1 mês, 2 meses ali de teste
para ver se você se adapta ou se você é completamente avesso ao que a empresa prega, mas depois disso você é funcionário normal, né? A única grande diferença é que existe normalmente nos processos, nos projetos de trainee, existe um projeto que você provavelmente vai criar, vai desenvolver, vai apresentar, vai tocar muitas vezes, e no final de um período, que é esse período de trainee, pode ser de 1 ano, 2 anos, depende da empresa, você você tem a possibilidade de ir para um cargo de liderança. Também não é promessa, mas existe essa possibilidade. O trainee é isso, né? Um aceleramento da carreira, assim, eles mesmos chamam os concorrentes, né? De eles estão em busca de talentos, né? E não só a gente se limita ao trainee, né? Como também os estágios. Eu não tinha noção na época. Não sei se era por um pouquinho de falta de interesse ou divulgação. O estágio é a mesma coisa. Para o cara que passa no estágio, que de ampla concorrência como os trainees, a dificuldade é a mesma. Eu posso te dizer isso com propriedade, cara. Eu ajudo bastante gente para estágio e para trainee. E os processos hoje em dia, não vou te dizer que às vezes não são nem parecidos, às vezes são os mesmos, tá? Às vezes são os mesmos. Então tem apresentação de currículo, tem prova de lógica, prova de fit, entrevista com RH, entrevista com gestor. Tem isso tudo. Então, os dois, hoje em dia, inclusive, às vezes são feitos no mesmo site, é a mesma prova, às vezes é a mesma coisa mesmo. Só que são exigidos, claro, níveis diferentes. Então, para grandes empresas hoje, que são as que trazem melhores benefícios normalmente, melhor plano de carreira, é muito similar aí, está muito parecido um processo de estágio de trainee. Mas é isso aí, né? E o trainee te ofereceu essa proposta, né? Te brilhou o olho pelo fato da remuneração provavelmente ser maior, pelo fato do plano de carreira. O que te chamou mais atenção? Os dois, né? Principalmente hoje, quando a gente está começando nesse negócio aí, a gente está em busca de oportunidades, primeiramente a gente olha a remuneração, né? Uhum. E tanto o estágio como o trainee, ele já oferece uma remuneração, vamos colocar aí, pelo menos o dobro do que o mercado está oferecendo para qualquer área de concorrência. E o estágio também é um atalho mais fácil do que o trainee, porque você já consegue, se você saindo da graduação, entrar no estágio, você já consegue praticamente o mesmo destaque que um trainee. A remuneração é um pouco menor, mas você já tem a oportunidade de entrar numa grande empresa e já está desenvolvendo um trabalho mais cedo, né? Uhum. Exatamente. E aí você começou a olhar para trainee junto também, começou a se candidatar, isso foi em 2018, né? Isso. 2019, perdão. 2019, né? No próprio início de 2019, sem saber o que era um trainee, sem entender como é que era a dinâmica, o que eu esperava, né? E simplesmente comecei a fazer o teste de trainee, me inscrever. Hoje a gente tem diversas plataformas que até mesmo como alguns vídeos você já exemplificou, você faz os testes lá e os testes ficam lá. Até eu não sei se é para não ter o risco de você ver, puta, foi mal, será que eles vão mudar isso daí? Eu vou chamar alguém mais capacitado para estar fazendo para mim. Isso acontece, né? Acontece. Mas hoje em dia a gente tem diversas plataformas que dão acesso a isso aí, mas eu ainda vejo, não sei se foi na minha graduação, eu não tive muita explanação ou muita divulgação dos meus professores ou universidade, ou até mesmo os meus colegas terem acesso a esse tipo de Conteúdo preparatório para esse tipo de prova, né? Não só, como também divulgar que o trainee entenderem o que é o trainee, né? O que é o estágio em grandes empresas, né? Vou tirar um pouco da barra aí da faculdade. Cara, às vezes nem as empresas sabem direito o que é trainee. A empresa abre o processo de trainee e nem ela mesma entendeu o que é trainee, tá? Hoje em dia, se você colocar, por exemplo, acho que o site mais conhecido de vagas hoje é o vagas.com. Não tenho certeza, mas provavelmente é o maior. Tem o domínio lá, vagas.com. Se você colocar trainee lá, cara, maluco, tem trainee de tudo. Trainee, salário, R$ 1.500. Aí você fala, não tô entendendo. Aí quando você vai ver, sei lá, supervisor de loja trainee. Os caras avacalharam com o nome trainee. Tem empresas que têm um processo muito estruturado para treinar o
cara desde o começo, que já fizeram outros processos de trainee antes, viram que funcionava, viram que não funcionava e foram melhorando. E tem as empresas que são novatas. Então, imagina a nossa faculdade saber o que é trainee, cara. Nossa meu professor de usinagem na faculdade, o cara, o nível de, vou dizer ignorância, mas o nível de ignorância mesmo, de achar que o mundo é aquilo ali, né? E não ter, talvez, a visibilidade do que é o mundo real, não sei. Falava que impressão 3D não ia para lugar nenhum, por exemplo. Ah, não vai desenvolver. Você imagina, é um pensamento muito fechado. Então, é realmente na prática que a gente acaba tendo que se preparar, né? Como você falou, para quem não sabe, a gente entra nos sites, nas plataformas onde tem as vagas, a gente faz uma prova de lógica, chega lá na hora e tira, sei lá, 60%, ou então não foi bem. E aí a sua nota fica valendo por 1 ano, 6 meses, dependendo da plataforma. A gente pode colocar até a GUP, né? Aham. E, cara, eu achava extremamente complicado as questões que eles traziam lá. E aquilo que você fez lá vale por pelo menos 1 ano. E os tops trainees de estágio estão lá. Que é o sonho da galera, que é a Ambev, Nestlé, É isso entre aí. outras, né? É por, Gigantescas. é por isso que é importante se preparar antes. Tem uma plataforma agora chamada Mindsight, que eu acho que, sei lá, daqui a 1 ano só vai ter ela, porque todos os sites agora estão usando as provas dela, tá um negócio impressionante. Essa Mindsight agora, ela tá permitindo você refazer as provas, tanto de fit cultural, para tudo. De lógica, tá permitindo que você refaça as provas se for para outra vaga, o que já é um puta de um avanço, porque as outras plataformas não deixam. Essa agora tá deixando, antes não deixava também. Então, pelo menos isso, né? Agora, se, por exemplo, você se inscreveu para BRF, sei lá, se inscreveu agora e surgiu outra vaga daqui a 2 meses, cara, vai ser aquilo ali que você fez e acabou. Então, se prepare antes. Certamente. Só que eu, no meu caso, não tinha ideia que era assim, cara. A primeira vez, muito cru, eu iniciei fazendo esses processos, cara, sem saber que eu tava dando um tiro no meu pé, né? É isso Sem aí. preparo, sem instrução, sem monitoramento, sem nada. Foi na raça mesmo, como se, um exemplo, ir fazer uma prova sem estudar, acreditando só no meu currículo, só no meu diploma. Isso acontece mesmo, cara. A gente, como a gente não sabe antes do que vai vir, a gente acha que, pô, eu nem preciso me preparar, vai ser intuitivo, né? É igual a entrevista, o que eu recebo de pergunta do tipo, sei lá, cara, me dá uma dica que vai me salvar na entrevista. O cara quer uma diquinha ali, aí você pensa se fosse uma prova, né? Se fosse uma prova de cálculo, tu ia chegar para um amigo 1 minuto antes da prova e ia perguntar para ele, ô Gabriel, me dá uma dica para me dar bem nessa prova aí. Não existe isso na história, ninguém pensa em Né, na fazer isso. verdade existe, né? Tem É, uns colegas nossos aí que é. estão aqui para não deixar a gente mentir, né? Ô? É isso aí. Mas assim, a chance de se dar bem é muito baixa, né? Agora, tipo, para o processo, que é a parada mais importante, né? Que é a ponta, é você conseguir um emprego, a gente acha que vai chegar lá e vai ser intuitivo, que eu vou me resolver e vai dar tudo certo. E não é assim. E aí tu continuou, tu se inscreveu no começo de 2019 para as vagas, teve retorno de alguma coisa? Não teve? Como é que foi? Pô, eu tive uma frustração muito grande, né? Porque quando você sai da graduação, até pelo que passam para a gente do cenário, tudo bem que algumas crises políticas, econômicas, sociais interferem um pouquinho no cenário, né? Em questões não só de vagas de trainee, como de qualquer outro segmento, mas foi muito frustrante, cara, porque você sai fresquinho da faculdade para fazer coisas de matemática, vamos colocar matemática básica, português, conhecimentos gerais, e você toma ferro ainda. Você O fala, meu engenheiro Deus, falando, né? coisas tipo a lógica, que é o pesadelo da maioria, inclusive a minha foi também. Você chega lá e fala, pô, isso aqui é tranquilo, e muitas vezes não é tão complexo. E você vai lá e toma pela falta de preparo, por sem saber o que está te esperando nesses processos. É exatamente isso, cara. Exatamente isso. Eu sinto essa frustração que você teve, eu senti isso um pouco quando eu comecei a estudar. Porque você fala, pô, eu saí da faculdade, eu sou engenheiro, essa prova daqui está sendo aplicada para todos os cursos. Eu, teoricamente, era para ser a pessoa mais bem preparada
dentro desse universo aqui para esse tipo de prova, que é a prova de lógica. E você chegar lá na frente, você fala, caramba, eu não sei nem o que é para fazer aqui, não estou entendendo, eu preciso de um tempo, porque ninguém é profissional nesse negócio, a gente não tem o costume de fazer isso. Cara, ainda Então, mais na nossa área, né, Michel? Que nós dois somos engenheiros mecânicos. A gente chegou, olhava a lógica, sei lá, eu falava, é comigo mesmo, não tem pra, não vai ter para ninguém. Nessa aqui eu vou muito bem. exatamente. E chega lá e, como você falou, o cara para e pensa, precisa de um tempo. Isso eles te dão. E o tempo é muito pouco. Muitas vezes é 2 minutos para você responder uma questão. É mais um É, agravante que a falta de conhecimento, de contato, de instrução. Você chega lá achando que vai fazer uma prova, você tem 1 minuto para resolver uma questão de lógica que você leu uma, duas, três vezes e não entendeu ainda. é bem isso aí. Isso é bom para o pessoal entender que, mesmo que seja da área, cara, você pode ter tirado 10 na faculdade, você vai chegar na prova de lógica lá valendo o teu emprego e você vai chegar lá e você talvez não esteja preparado, porque é realmente muito fora do que a gente está acostumado. Mas aí, boa, aí tu continuou na empresa que você estava, 2019, estava tentando ainda, e aí o que que aconteceu depois? Você continuou tentando até algum momento específico, depois parou? Como que foi? Como a gente recebe os retornos negativos, né? Isso já é um primeiro baque aí, porque você já começa a desanimar, você começa a questionar, pô, onde será que eu errei? O que está acontecendo? E as portas vão se abrindo e elas fecham muito rápido, né? Porque você tem início de ano, algumas outras empresas no meio do ano e outras empresas no final do ano. E muitas vezes não é nem um segmento que, sei lá, abre lá uma de advogado ou muitas vezes banco, que, entendeu? Que às vezes a pessoa não é aquilo que ela quer. Então você perde. Quando você não se prepara para fazer o que você quer, às vezes a oportunidade só vai vir no ano seguinte, sendo que eles pedem que você tenha pelo menos no máximo 2 anos de graduação. Ou Aí você seja, já está na metade do caminho. se você não começou cedo, se você deixou para o último ano, você já não vai ter mais oportunidade de estar disputando uma vaga dessa. Perfeito. Não tem nem nada a acrescentar. Isso daí é um problema. Tem algumas empresas que não estão mais com essa postura, tá? De limite de 2 anos estar formados e com perfil tal. Mas ainda tem muita empresa que está limitando por tempo de formado. Eu só queria, eu acabei esquecendo, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta aí para fazer para o Gabriel, para mim, pessoal, à vontade aí, viu? Conversa aqui, estamos todo mundo junto. E aí tu tomou esse baque, a moral vai lá embaixo, porque é complicado tu ver o relógio tocando, né? Tu vê assim, cara, meu tempo tá passando e aí depois eu vou ficar preso nessa situação aqui para sempre, o que que eu vou fazer? Sim. E eu ainda fiz, e sem, mesmo fazendo, tomando esses ferros aí, eu nem tinha dimensão do que era um trainee, eu não sabia que era tão disputado, porque simplesmente o feedback que você recebe lá do RH ou da pessoa que está analisando muitas vezes é uma resposta automática também, né? Aham. Você não sabe por quantos você está disputando, você também não sabe aonde foi que você errou, principalmente. E aí eu pensei, pô, vou largar de mão isso aqui não é para mim, cara. Vou correr atrás de arrumar um emprego, cara. Não vou ficar sonhando, não. Aí você olha lá a remuneração, muitas vezes 2, 3 vezes mais do que você estava, no caso, por exemplo, do meu emprego. É exagero falar que é o dobro, mas aí você pensa, pô, vou ficar perdendo meu tempo com isso aqui, que além disso, esses processos demandam muito tempo. Você precisa ter um tempo para fazer isso aí e tem que você tem que estar com a cabeça descansada. Você tem que estar bem tranquilo para fazer isso aí. Eu falei, vou largar de mão. Tanto que eu fiz no início do ano, depois só voltei a fazer quando eu comecei a pensar sair do meu outro emprego. Eu falei, vou tentar de novo, vai. Foi em 2019 isso, né? Final Isso, de 2019. certo. Isso mesmo. Aí você voltou a tentar No finalzinho e eu voltei a tentar e continua a mesma coisa, né? Porque sem o preparo, ainda não entendendo muito bem o que eram os trainees, sem amadurecer isso daí, eu tentei mais uma vez e recebi a mesma negativa, meu. Aí eu falei, esse negócio não vai ter jeito, não é para mim mesmo. é bizarro. Que que eu vejo de diferente de você,
de algumas pessoas. Eu vejo muitas pessoas que estão na faculdade ainda, cara, não tentaram e ver a relação candidato-vaga já apavora, o que é completamente normal, né? O processo de trainee hoje tem, vou dizer aí, sei lá, no mínimo 10 mil candidatos para no máximo 50 vagas. Então a relação é muito complicada. Eu espero de verdade que quem esteja assistindo aqui se inspire nessa história do Gabriel aí, porque o cara tentou 2 vezes firme, o cara é inteligente, é competente e aí eu quero que você... Vamos seguindo a história? Eu acho que... Beleza, estamos no meio de 2019, você tentou de novo, não conseguiu permanecer na empresa que você estava antes e... Eu peguei, eu tava me desencantando, né, com o que eu fazia lá. Eu não via muita... Pô, pra você ter ideia, o cara que tava no cargo acima do meu, ele tava há 11 anos lá. E não tava ganhando nem o dobro do que eu ganhava. Eu olhava para ele e falava, não, eu não quero ser esse cara, não. Entendi. Eu me formei numa faculdade legal, sou um cara muito ambicioso, não é isso que eu quero para minha vida. Não tô tendo o respaldo que eu gostaria de ter. Então, cara, essas novas oportunidades, né? E isso daí era no... Vamos pular, foi meio do ano, tentei mais, final do ano eu falei, larguei isso daí. Entendi. E aí eu fui atrás dessa oportunidade aí. Só que no final, eu acho até que foi um erro, né? Porque a gente estava no meio de uma pandemia, num contexto de economia nunca antes visto, né? E aí eu dei uma tropeçada nos caminhos aí e foi mais uma força para eu começar a tentar entender esse mundo dos trainees aí e falar, pô, uma oportunidade dessa, cara, não deve ser impossível. Eu sou um cara capaz. A única coisa, a gente só tem isso para se apegar, né? Aí você começa a enviar currículo, ninguém te responde, você não arruma nada. Eu falei, meu, eu só tenho isso para fazer, cara. Então, vou começar a me dedicar, igual na graduação. Tem uma matéria que é chata, uma matéria que é difícil, você fala, meu, eu Tem preciso que fazer isso. encarar, né? É só se dedicar. Só se dedicar e aí, isso daí a gente já está em 2020, né? No segundo semestre de 2020. Eu tô até perdido, meu, porque o tempo... Parece que depois que você termina a faculdade, começa 1 ano, 2 anos, passa, você nem vê. Eu saí Isso da aí. empresa na metade de 2020 e fui para lá. Foi isso aí mesmo. E aí já na metade... Os do início do ano eu já não peguei os trainees. E aí tive essa questão. 3 meses depois eu estava desempregado, estava ferrado, estava sem dinheiro. Estava trabalhando como projetista autônomo para o meu vizinho, que por algum acaso do destino eu arrumei um vizinho engenheiro mecânico, cara, que tinha uma metalúrgica. E aí, um dia ele chegou para mim e falou assim, pô, você sabe projetar? Aí eu parei, olhei para trás e falei assim, acho que eu sei, né? Sabendo ou não sabendo, eu não sabia direito, né? Vai descobrir. Aí eu falei, não, comprei um curso de SolidWorks, a gente já tinha uma base de AutoCAD, e ele exigia as coisas em AutoCAD, né? Aí eu comecei a ver o SolidWorks, aí eu vi que facilitaria, né? Uma coisa da profissão, né? E comecei a projetar pro cara. Isso aí me deu... Eu já tinha um dinheiro guardado também, e aí eu Bom. consegui me dedicar entre SolidWorks, aguardar os trainees abrirem novamente, e mais essa reserva que eu tinha na poupança. Aí eu pensei, agora chegou a hora de me dedicar, vou me inscrever full em tudo que eu encontrar. Meu, eu ficava horas procurando. Lendo sobre o que era trainee, entendendo o que eram essas provas, quais eram as etapas que eu ia enfrentar. Mas como eu te falei, era uma iniciativa minha. Eu não fui atrás de um profissional, nem sabia que existiam profissionais que te ajudavam nisso, né? Na questão do trainee. Tô me colocando na tua situação agora, puxado, hein? E uma pressão, né? Uma pressão, procurando emprego, trabalhando. Cara, eu vou te dizer, meu, tinha dia que eu... Porque é aquilo, autônomo, você precisa entregar. Tinha dia que eu acordava 7 horas, 11 horas da noite eu tava lá. E outro, o cara, ele me contratou porque ele não sabia desenhar. E o pouco que ele sabia... Ele era engenheiro mecânico. O pouco que ele sabia desenhar eram os garranchos. Então eu que tinha que ir lá, tirar medida de peça, ficar no galpão dele lá, meu, com a chave. Porque eu tinha que entregar
E era questão de... Ele me pagava por projeto. Era uma área muito boa. Pô, eu ganhava ali, cara, num projetinho, num desenho simples, 500 pila. Na minha situação ali, era um sonho. Faz Quanto toda a mais, diferença. quanto mais eu entregasse, mais dinheiro ele me pagava. Até para usar como exemplo, semana passada ele me ligou aqui e falou: Gabriel, preciso de uma peça, você consegue para mim? E até em agradecimento, que na hora mais difícil da minha vida ele me abriu uma porta. Eu falei: não, esse aqui eu vou fazer para você de graça. Cara, você é foda. E foi Boa, isso, cara. cara. Bom demais. Bom demais. E aí, cara, como que você me conheceu nessa muvucada aí? Como você conheceu, não, você já me conhecia. Já te conheci. Eu já tinha seu histórico, né, Michel? Um cara que era nota 10 em humildade na parte pessoal, né? O que eu te conhecia era no pessoal. A gente nem era tão próximo, mas sempre que estava junto ali na faculdade, a gente tinha um contato legal. Você é um cara super humilde. Você já trazia bastante coisa pra gente também porque você era um cara já cabeça, né? Um cara Ô, inteligente. Você já muito tinha um obrigado, destaque cara. lá. A gente Muito pegava obrigado. bastante coisa com você e você nunca se negou, né? E tem até uns aqui na live aqui. A gente era meio vagabundo lá na faculdade, né? A gente deixava as coisas. A gente sabia o que a gente tinha para fazer, mas deixava para a última hora e aí o processo desandava, né? E você sempre, pô, se você tivesse um resumo legal, você não, por nada. A gente nem era tão próximo e muitas vezes chegava coisa sua na minha mão para dar um norte, né? E aí eu já sabia que você, após a faculdade, quando você foi embora, que você já tinha feito intercâmbio fora, você já tinha um destaque, né? Você já estava fazendo estágio, você já tinha entrado num trainee. Eu não tinha como chegar em você, né, e perguntar, pô, qual que é a receita? O que que você fez? Não tinha nem ideia. E aí, num belo dia, cara, mexendo no Instagram, aparece uma sugestão de amizade lá. Não sua, não que você direcionou para mim. Novo no Instagram. Eu, Michel Queiroz, abri você dando eu, num momento complicadíssimo da minha vida, desempregado, tinha feito uma aposta que foi uma escolha tal. Foi a escolha certa, certamente foi a escolha certa, mas eu passei por algumas dificuldades. E aí Aham. você vem me mostrar. Eu nem via seu perfil como uma questão de voltada para trainee, etc. Mas o que eu poderia fazer no momento que eu recebesse um convite de entrevista, como eu me destacar nisso daí? Eu nem estava pensando em trainee, né? Apesar de já estar tentando. E eu conheci Aham. seu perfil, cara. Numa coincidência, né? Aham. No negócio de outro mundo, né, Michel? Bom demais. Bom E aí eu demais. comecei a te seguir e acompanhar um pouquinho das dicas que você postava, né? Eu tinha quantos Sempre top. seguidores? Só para tirar a dúvida aí. Quantos seguidores eu tinha na época? Eu era dezenas, mano, era 20. Eu fui provavelmente um dos primeiros que. E Olha você só, já cara. tinha lá um ou outro videozinho que você tinha gravado, Que massa, sem cara. muito foco, sem a estrutura que você tem hoje. E eu já olhava aquilo ali e falava, mano, esse moleque, ele tá muito à frente. Ele tá disponibilizando o tempo dele para dar uma dica. O cara é muito altruísmo da parte do Michel, né? E vindo de você, não foi surpresa nenhuma, né, Michel? Ah, muito obrigado, viu? E eu comecei a acompanhar um pouquinho das suas dicas por lá e tentar incorporar muito do que você trazia nessas pequenas dicas para qualquer oportunidade que eu pudesse ter aí pela frente. Aham. Aí eu lembro que foi um dia você veio falar comigo. Eu não lembro exatamente quando foi, cara. Minha vida tava doidaça, tava trabalhando igual um maluco. E aí um dia você veio falar comigo, né? Pô, Michel, tô curtindo as dicas, mais ou menos isso, tô curtindo as dicas e tal. Tô querendo, na época eu acho que você chegou a citar trainee, tô procurando coisa de trainee e tal. Como que funciona o próximo passo da tua ajuda, né? Isso aqui já tá me ajudando muito. Como que funciona esse negócio de ajudar mais? Como que você pode me ajudar mais? E aí foi quando a gente começou a mentoria e o negócio começou a andar, né? Pô, Eu, a exemplo, né, cara, eu pulei uma grande etapa, né? Porque como eu já estava envolvido nessa questão que eu sabia, na minha cabeça, né, Michel? Hoje eu faria de forma diferente se eu conhecesse você. Eu já tinha feito toda a bateria, né? Foi um processo seletivo de aproximadamente uns 4 meses, no mínimo. Eu não me lembro ao certo, cara. Cara, eu lembro que talvez tenha me inscrevido em julho e o negócio se arrastou até dezembro.
Pior que é assim mesmo, cara. E como a gente, eu acho que você nem tinha esse Instagram ainda, então essa questão do português, vamos colocar aí, eram no mínimo, cara, o Leonardo tá aqui para não me deixar mentir. Eram no mínimo inglês, português, conhecimentos gerais, lógica Lógica. e o mais difícil cara, por mais que o pessoal ache complicado o teste de lógica, para mim o mais difícil é o fit cultural. Porque, cara, cada empresa é uma empresa. Você Não, tá não dando adianta. aula. Por mais pô, a empresa pode se chamar assim, ó, engenharia mecânica. Empresa para engenheiros mecânicos. Cara, muito provavelmente a gestão que tem lá, a estrutura organizacional que tem lá, não vai ser a estrutura que o seu perfil comportamental vai se adaptar, ou vai se dar bem, ou vai ter uma curva de crescimento legal. A cultura pode ser completamente diferente. Completamente. Você pode ser mais introspectivo, você pode ser mais dinâmico, você pode ser mais proativo. E É a isso gente aí. tem N perfis, né? E para Exato. mim Isso é hoje muito é o importante. mais difícil. Foi, Isso é muito importante o que você está falando aí, porque tem muita gente que acha o seguinte: como que Michel dá dica de prova de fit cultural? Se cada pessoa tem um. Aí que eu falo, a premissa que você está errada, não é. Eu vi um dia desse um paralelo, até de uma moça que trabalha com a mesma coisa que eu, ajuda o pessoal a entrar, que ela compara o profissional, né, a um tênis. O tênis pode ser um tênis para você ir na rua, o tênis pode servir para você correr, para você ir no trabalho, dependendo do tênis, né? Vamos supor que ele pode fazer um monte de coisa. Ele serve para isso tudo. Se você for vender esse tênis para um corredor, você tem que vender ele de uma forma. Se você for vender esse tênis para uma pessoa que vai só na rua e volta e não tá nem aí para o material que tem na sola, cara, você vai vender de outra forma completamente diferente. É o mesmo tênis. E é a mesma coisa com a gente. Quando a gente vai fazer uma prova de fit cultural, a gente tem que mostrar, a gente tem que responder pensando na face que a empresa quer ver da gente, porque a gente tem várias faces diferentes. Então não é que você está burlando, é que você precisa entender o que a empresa está querendo ouvir de você para você falar. Não é mentira, é só uma face diferente. Dependendo se você cair numa área de analista, você pode ter um perfil mais analista. Se você for um comercial, cara, eu posso ser analista, mas eu posso ser comercial também. Mas o que a vaga está pedindo? Então, esse ponto que você levantou da prova de da prova de fit cultural, cara, fundamental. Tem gente que faz a prova de fit cultural deitado na cama assim, vou matar isso aqui rapidinho, não é bem assim. eu vou além, Michel. Eu acho que você tem que mostrar para você quem você realmente é, cara. É, eu acho que você tem o mais sincero possível. Você não tem que falar. O cara pergunta lá: você é resiliente? Você é proativo? Você N coisas? E você pensar, pô, é uma empresa multinacional, nacional, uma das maiores aí do mercado. Eu vou mostrar que eu sou o melhor. Eu vou mostrar que eu tenho o perfil dos caras. Muitas vezes o cara não tá procurando nem esse perfil aí. O cara não tá Perfeito. procurando o perfil. Ele tá procurando, às vezes, o cara que ali tá no meio termo, que eles vão lapidar, porque a cultura é a empresa que vai transmitir para você, não é você que vai trazer sua cultura para a empresa. Ainda tem isso. Perfeito, cara. É isso aí. E aí você já tinha passado por essas etapas todas, e quando você veio me falar, era mais etapa de. Quando a gente começou a mentoria, era mais etapa de entrevista, dinâmica, faltava isso, né? Justamente, eu fiz, após essa bateria de teste, eles pediram para a gente resolver um case gravado, né? Eles deram um case e a gente tinha que se gravar na frente. E para mim é o corte, né? E até pegar um link da questão do fit cultural que eu esqueci de falar. No próprio treino da Heineken, antes da fase de entrevistas, eles lançaram um fit cultural e eu caí no fit cultural. Aí na época eu olhei e falei, meu, um fit cultural vai me derrubar. Pelo amor de Deus. Mas hoje eu entendo como você mesmo explicou aí. E aí, eu lembro que foi até em setembro para novembro isso daí. Aí eu recebi o e-mail. Você foi aprovado para a fase de grupos de entrevistas. E aí eles começaram a explicar. Cara, você disputou com 17 mil pessoas. A gente fez uma puta de uma peneira aqui.
e você é um entre os 650, os 600 selecionados para a fase de entrevistas de dinâmica de grupo. Foi aí que me acendeu. Como eu comecei a olhar o seu perfil e ver que você já tinha algumas dicas voltadas para esse tipo de etapa e saber que você já tinha sido trainee, coisa, eu cheguei e falei, Michel, qual que é o segredo? Eu cheguei do nada, né, Michel? Você lembra? Eu falei, foi uma pergunta assim, eu vou deixar até você falar. Não, foi aleatório. Eu não lembro exatamente da pergunta, não, mas foi aleatório. Tipo, cara, tô nessa situação aqui e como é que tu me ajuda? O que que eu faço? Eu não lembro exatamente da pergunta, não. A pergunta foi assim, eu falei, foi bem assim, o que você sabe sobre dinâmica de grupo? Porque esse tipo de questionamento, você não tinha explanado, você ainda não tinha dado Cara, tempo do seu eu devia perfil ter entrar. 5 vídeos no canal, cara. Não tinha nada. Provavelmente. Eu falei, pô, consegue me dar uma força? E aí você até abriu um leque que você já tinha para mim, né? Que era a questão de vídeos que talvez você estava trazendo já para o público. Você já tinha programado para trazer para o público, devido à Uhum. sua experiência aí, mas pelo tempo, né? Do tempo da sua dedicação na época para o perfil, não deu tempo de você postar nada. Aí eu falei, Não. pô, esse cara aí eu nem sabia que você tinha elaborado um curso, que você estava voltado para isso daí. Aí eu cheguei e falei, Michel, me dá uma força. Qual que é a metodologia que a gente deve seguir aqui? Qual que é o protocolo, vamos dizer, para Aí uma dinâmica de foi, grupo? foi quando começou a sessão de conversas infinitas, né, cara? O Gabriel começou com a mentoria e daí eu lembro que eu fui muito claro contigo. Eu falei, cara, é o seguinte, não é todo mundo que está preparado para se preparar para esse tipo de processo, porque é um nível de exigência muito alto. Então eu costumo até falar isso para a galera dos meus mentorados. Quando eu peço uma coisa, eu já sei que o tempo de vocês é extremamente escasso, então o que eu vou pedir é fundamental. Não tem como conversar, tipo, não, isso daqui eu prefiro. Não existe, porque se você falar no fit cultural, tu pode ser o Einstein na prova de lógica que tu vai rodar. Então você tem que ser, cara, tem que ser calibrado em cada uma das etapas. Foi aí que a gente começou a conversar. E eram conversas. Eu lembro de uma ocasião, cara, que você me ligou e era uma sexta-feira à noite e você falou, cara, eu tô muito feliz porque tudo aquilo que você falou, cara, parecia que tu tava lá e tal e tal. Não é possível, eu fiz aquilo e deu certo, deu certo, deu certo. E a próxima etapa é, tipo, sei lá, semana que vem e eu preciso da tua ajuda, mas amanhã eu te ligo. Aí eu falei, Gabriel, eu tava no ônibus indo pro Rio. Eu ia ter Tava saindo de Piracicaba pro Rio, é, desde o ano, sem 8 horas de sinal. viagem, oito O horas de viagem. Eu delay, falei, camarada, para tu se preparar para isso, tu tem que começar hoje. Tu tá com pressa? Não, eu só tô um pouco cansado. Eu falei, cansado eu também tô, então vamos conversar. Aí foi tipo 1 hora e minha namorada dormindo do meu lado no ônibus. e E você a sem gente. material nenhum, né? Não, Você nada. tendo que trazer o procedimento, né? Que é a tese, a mentoria, com as suas palavras ali na hora, sendo que um curso te mostra, te indica, Direciona. você Exatamente. coloca os cases, as situações, né? E na hora você tendo que improvisar ali. Cara, é porque eu já falei muito, então pra mim acaba tendo, entendeu? Já tá no sangue a parada. E aí eu falei, cara, a gente precisa conversar hoje, porque amanhã eu preciso que tu já tenha um monte de resposta pra gente estruturar o teu negócio pra domingo, você começar a treinar pra terça, quarta-feira, sei lá, tu tá afiado, filho. Se tu não começar isso hoje, enroscou tudo, porque segunda-feira eu não vou conseguir te dar atenção. Aí foi, cara, aí sexta-feira à noite, nego no ônibus querendo dormir, eu falando contigo. Nossa, eu lembro. E eu Aqui, vou ó. detalhar, vou até dar um detalhe do que é o dentro do meu treininho, o que foi, né? A etapa para o pessoal entender o que tá. É uma dinâmica de grupo dentro do grupo Big, onde você tinha 30 ou 40 pessoas e a gente tinha 3 cases para resolver durante 5 horas de entrevista. Ou seja, os caras querem te ganhar no cansaço mental, psicológico, eles te colocam 3 cases sinistros a nível de diretoria executiva para você resolver, com
Primeira, no meu caso, foi um grupo que as dinâmicas, de acordo com a empresa que você for, são diferentes, né? Aham. Mas a primeira era com 5 pessoas, aí depois você já estava engajado com aquele grupo lá, você já tinha identificado quem é quem, não sei o quê. Aí Vai para a troca. segunda, muda tudo. Começa do zero de novo. E É com pelo puxado. menos 2 caras te olhando, tá? 2 caras do RH aqui, ó. Com a câmerazinha. No nosso caso foi. No seu caso, né, Michel? Na época era presencial, no meu caso foi por Zoom. E a gente lá, cara. E a gente lá. 5 pessoas, depois mais 5 pessoas, depois mais 5 pessoas, resolvendo cases de 1 a 2 horas. Você tendo que debater com um cara que você nunca viu na sua vida, tentar vender sua ideia com 2 pessoas te cuidando. E qual que é o preparo? Como é que eu ia adivinhar que ia ser assim? Como é que eu ia chegar? Talvez, antes de te conhecer, cara, eu nem sei onde eu estaria, cara. O que eu teria feito lá no momento? Eu teria Boa. sido comido pelos caras, certamente isso. Certamente. E tem muita gente que agora deve estar pensando o seguinte, pensando aqui, tá? Imaginando, como que Michel ajudou o Gabriel num processo seletivo que ele nunca fez na vida? Como que. E aí eu quero saber a tua opinião sincera. Porque o que eu te passei não foi uma parada para o Grupo Big. Foi um negócio, é um método que é independente da empresa. Como que você acha que esse negócio te ajudou assim? Por que que te ajudou, entendeu? Cara, eu vou até te exemplificar. Da mesma forma que o meu vizinho naquele momento perguntou, você sabe projetar? Eu tinha uma ideia, mas fui estudar mais. Essa questão de entrevistas a níveis de trainee, estágio, cara, é igual um curso. Você precisa se preparar, você precisa ter um conhecimento prévio e todo mundo já faz isso. Muitas das pessoas que estão lá já passaram por N, N trainees, N entrevistas e viram que o pessoal está chegando muito preparado, cada vez mais preparados. E eu vejo isso como um investimento da mesma forma que hoje, sei lá, eu quero aprender Excel. Você vai lá no Hotmart, Udemy, você pega, os caras estão lá te ensinando Excel. Eu vejo seu curso da mesma maneira. Cheguei na entrevista, como é que eu vou me destacar lá? Como é que com o que eu tenho hoje, que eu não, pô, para você formar um currículo, muitas vezes é uma vida inteira, dentro da nossa vivência, 30 anos aí. Uma graduação é 5 anos, um MBA, uma pós é 2 anos. E aí hoje, como é que eu vou me destacar com o que eu tenho hoje? Tá aí, ó. É Perfeito. com, é com a sua mentoria, cara. E eu não tinha ideia de que era exigido esse nível de preparação. Entendeu? É porque se falar, ninguém acredita, né? Eu não tinha ideia e talvez pela relação que eu tenho com você, Michel, de já saber que você era um cara pra frente, eu saber que o método que você poderia estar trazendo, a mentoria, vinda de você, um cara que para mim já era nota 10, poderia trazer muita coisa para mim nesse momento, cara. Massa, cara. Fico feliz. Só para confirmar aí, pessoal, você passou Grupo Big, quantos candidatos que tinham? Total? Inicial 17 mil, depois foi para 600, depois foi para 300, para passar 120. Na modalidade que eu passei, eram 100, sendo que, por questões de pluralidade e gênero, eram 50, em média 50 homens e 50 mulheres. Ou seja, afina, e chegamos em 50 aí. No meu caso, que sou homem, né? 50. Sou do gênero masculino, né? E, Massa. e nesse negócio que você estava no ônibus, eu tinha feito no dia a entrevista, não sei o que aconteceu lá, que 2 horas depois, que não é o normal, né? Não Aham. adianta. Não é. 2 horas depois me ligaram e falaram, ó, gostei do seu perfil, estamos com uma vaga lá pro Rio Grande, lá pro Sul, eu não sabia que ia ser aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e falaram, ó, segunda-feira, 1 hora, você tem entrevista com o diretor regional de operações, o responsável por toda a operação do Rio Grande do Sul. E aí? Beleza? Tá ok para você? Eu falei, tá. Eu não sabia nem o que falar, né? Falei, tá ok. E aí, não sei lá, 2 dias, 2 dias antes que eu tinha entrado em contato com você na questão da dinâmica de grupo, 2 dias eu já cheguei com esse feedback para você, para a gente já mudar totalmente a estratégia.
pra gente... Que aí entra, né? Uma coisa é a dinâmica. E agora? Como é que é com o diretor? Qual que é o procedimento? Qual que é o Qual que é a processo? diferença de uma entrevista com o RH para uma entrevista com o diretor, com uma entrevista com o gestor? É muito diferente. É totalmente diferente. Mais uma coisa que eu também não tinha ideia, né, Michel? E foi você, na sua metodologia, foi me trazendo esses pontos aí. E vou dar até um exemplo aí, é quase que uma palhinha, tá? Num momento lá que a gente tinha 3 minutos para fazer um negócio, vou dar um exemplo, né? Não sei, de você fazer uma apresentação pessoal, a minha estava demorando 8 minutos. Como é que eu ia fazer em 3 isso? Ou melhor, sem o preparo, sem a mentoria, eu ia chegar lá, 8 minutos, provavelmente o diretor já não ia estar nem olhando para minha cara, a RH ele já ia estar no celular, provavelmente, entendeu? É E bem foi por aí. sensacional. Foi sensacional. Muito obrigado, meu amigo. E aí, quero saber de você. Valeu a pena aí? Como que tá sendo agora para você? Valeu muito a pena, cara. Muito a pena para você ver o nível de preparo que eu consegui. E eu não tive a oportunidade de ter tanto tempo para me preparar para isso, né? Como a gente colocou, foi um caso pontual. A minha entrevista de 1 hora, eu fui conseguir ser tão objetivo e claro, vindo da sua mentoria, que em meia hora ele chegou e falou: eu já sei o que eu preciso. Muito obrigado, Gabriel. A gente retorna para você. E aí, depois, para te retornar, foi um custo, eu lembro. Três, Foi quantos semanas? quase 3 semanas. É, e esse cara, ele vinha falar comigo, falar, Michel, não é possível. Eu falar, Gabriel, presta atenção. Tu conseguiu fazer o que a gente falou? Consegui. Então, camarada, agora não tem mais o que você tava alinhado, tava tudo direitinho, não tem. Se tu não fosse selecionado, era porque, sei lá, cara, aí não tem o que você fazer. São coisas que a gente não tem controle. Às vezes o cara bateu o olho e você não gostou. Mas o que Com tava sobre certeza. teu controle, camarada, tava alinhado. Alinhadíssimo. Alinhado. Alinhadíssimo. Perfeito. Cara, eu te digo que eu recebi o feedback desse diretor regional, cara, e ele falou para mim, no momento que terminou a entrevista, eu já tinha dito que era você. Era procedimento do RH mesmo entrar em 2, 3 semanas. Porque Aí. na hora que a gente teve a dinâmica lá, eu já sabia que ia ser você, só que a gente precisava desse tempo aí para estar entrando em contato com todo mundo, né? Bom demais. Eu lembro que rolou um negócio desse também lá na dinâmica, né? Eu lembro que você falou que a moça do RH falou assim, cara, tu mandou benzaço, então. Eu Ela falou, lembro. nem precisava, né, ter falado isso aí, mas... E hoje, cara, a vida deu um 360, né? Eu morava em São Paulo, agora estou aqui em Porto Alegre. Tenho uma casa com tudo que eu preciso, né? Eu tenho uma boa remuneração, eu tenho todo o respaldo da empresa, moro num bom bairro, tenho uma qualidade de vida tranquila. E aí é que começa, né? Depois que você entra no trainee, aí que a coisa começa mesmo. É, meu Quando a gente amigo. acha que essa não sei nem quanto tempo de live foi. Foi um Tranquilo. caminho muito difícil de trilhar. Aí que quando você entra, você vê que tá todo mundo com os olhos sobre você, toda a empresa esperando você ir além do que eles já esperavam que você fosse lá dentro da empresa. Uhum. Isso é motivador, né, cara? Porque quando você é Possibilidade, né? visto, quando você é visto dessa maneira e tem expectativa sobre o seu trabalho, isso daí é muito bom para o seu lado profissional e te ajuda a desenvolver e entregar muita coisa, cara. Até a autoestima melhora, né, cara? Se eu passei num processo seletivo desse, a galera tá esperando esse nível de mim, é porque eu posso entregar, camarada. Então, assim, no olho. Certamente. Só que é isso, cara. O resultado, a consequência de toda essa entrega e preparação é você ter um aceleramento de carreira, você ter uma boa remuneração e fazer tudo que você fez na sua vida com um pequeno detalhezinho que foi pegar o Michel e ele me contextualizar dentro da mentoria dele. Para mim, cara, sendo que você está disputando. Pô, eu acredito que quando você vai qualquer empresa hoje, você já vê 3 caras ali, você já vai se tremer todo. Não precisa nem ser um trainee. Você vê lá, na primeira tinha, 600 para 300, 1 para 2 ali. E depois 1 para 3.
Ou seja, você disputou com 5, 6 pessoas. Se você chega para fazer uma entrevista, você vê que tem 6 pessoas lá. Como é que o cara já não se sente? Imagina passar por tudo isso daí. Muito massa, cara. Quero que você, se possível, tem uma galera aí que provavelmente está na mesma situação que você. Se você pudesse dar uma dica ou algumas dicas para a pessoa que está nessa situação, assim, considerando que você passou, que talvez as pessoas estejam na mesma situação que você estava há alguns meses atrás, o que você falaria para essas pessoas aí? Para esses futuros candidatos a estágio e trainee, que hoje em dia está praticamente a mesma coisa? Principalmente para quem está voltado para estágio e trainee hoje, o meu conselho é, cara, que cada segundo, cada hora que você dedicar para todas ou qualquer etapa de um trainee ou de um estágio, cara, pode ter certeza que não, pode não acontecer na primeira, ou muito provavelmente isso vai acontecer, cara. Vale a pena qualquer investimento que você for fazer, porque você vai ter um retorno muito grande lá na frente quando você for aprovado. Tanto da sua família, quanto do seu... Pô, no caso, a minha namorada, ela veio comigo pra cá, cara. Ela abraçou esse negócio junto comigo, porque ela sabia que seria melhor para mim. E, ó, no final, depois você olha para trás, vê tudo que você fez, todo o seu esforço, você vai falar, eu mereço estar aqui hoje. Valeu a Massa. pena cada centavo, cada segundo, cada estresse, tudo valeu a pena. É isso que é o sentimento que eu posso trazer para vocês. Muito massa. Show. Eu vi aqui, tem uma pergunta do Nicolas. Você deixou o emprego para focar ou se manteve no trabalho até ter seu sim? Então, como eu disse, né, para mim foi diferente. Eu não... O ideal, né, Michel? Hoje em dia é muito mais difícil. O ideal, se eu pudesse, eu ficaria dedicado full. Eu teria uma dedicação full. Até exemplo, o nosso colega Leonardo, eu acredito que ele tenha tido uma dedicação full para isso daí. Ele teve essa oportunidade, a namorada dele estava junto com ele, e ela conseguiu passar num trainee, e ele conseguiu ser um dos 50 homens que passaram aqui para o grupo trainee. E ele me falou também, ele contou a história, eu participava de 60. Não é? O número, o pessoal pode olhar os números que você fala aí na sua Achar que é mentoria mentira. ou no seu Instagram, acho que é mentira. É só 60, eu diria. Se pudesse, eu faria 60, 70, 100. Porque Eu começo a dizer que antes dos 30 é treino, camarada. Depois tu começa a conversar. Antes para dos não falar 30 tu que não... no primeiro ano você fazer 30, 60 é o treino. É o treino. Mas é aquilo, sem a mentoria, sem a dedicação e sem o coisa, pode ser treino, mas também se você já se preparar Vai mais desde o certeiro. início, aí você vai jogar ao vivo mesmo. Não é treino. Você vai para ganhar mesmo. É isso aí, meu amigo. Cara, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que... Pô, primeiramente agradecer toda a sua atenção, dedicação É. em fazer a mentoria, em providenciar esse curso aí, cara, que agora tá tomando uma proporção maior, o pessoal tá tomando mais conhecimento, e eu digo, cara, é o que eu posso dizer hoje. Sem a sua mentoria, sem a sua didática, cara, eu não sei se eu estaria como estou hoje, Michel. Show, cara. Muito obrigado aí. Fico feliz demais de poder ter te ajudado e digo para todo mundo, o Gabriel provavelmente foi o mentorado, ou um dos mentorados mais dedicados que eu tinha. Eu falava, cara, faz isso, o cara fazia perfeito, ele seguia o método direitinho. Então, cara, sangue no olho, perseverança, isso daí, ou a pessoa tem ou não tem como ter metade. E você tem para dar de sobra, meus parabéns demais, cara. Você merece toda essa transformação na tua vida aí, tudo que você conseguiu, meus parabéns. Fico feliz de ter ajudado. Show? Tenho muito orgulho Eu aí de você. agradeço demais, o Michel, e reforço mais uma vez, cara. Cara, ajuda, para não falar que é necessário, né? Porque senão fica muito forte, mas se tiver a possibilidade de estar fazendo uma mentoria, estar adquirindo um curso, faça. Vai fazer toda a diferença lá na frente. E você vai ver, lá quando você chegar na dinâmica de grupo, principalmente na dinâmica de grupo, você vai ver que tem cara muito preparado e que provavelmente já teve contato, não com o Michel, talvez, mas com alguém que faz esse tipo de mentoria
e você vai ver que esse cara não vai te dar mole. Ele não vai te dar. E se ele puder te eliminar, fazer você tropeçar, ele vai fazer isso daí. É isso aí. Gabriel, muito obrigado. Pessoal, ficou aí, muito obrigado. Valeu aí pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham se inspirado. Gabriel é uma inspiração aí para uma galera. Sempre mostro o caso dele para muita gente. E hoje vocês estão tendo a oportunidade aí de ouvir dele. Então, valeu demais aí pela participação. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado, Michel. Parabéns. Falou. Muito obrigado.